Esse vídeo é para falar sobre a jornada de criação e a jornada de destruição dentro da teoria U, né? E o que eu estou chamando de jornada de criação e de destruição são denominações minhas, né? Eles denominam mais como presença e desconexão, né? Tudo bem, Ernesto? Vou dar só uns minutinhos até para começar, só para ver se vai chegar mais alguém. Boa noite. A teoria U é um processo, eles estabelecem tanto metodologias quanto conceitos para se gerar inovação, né? Dentro dos sistemas, dentro das instituições, grupos, sociedade, enfim, né? Uma tecnologia social, vamos dizer assim, né? Que visa apoiar a gente a construir o mundo que a gente realmente quer viver, né? Porque no mais das vezes a gente, quando olha ao nosso redor, olha para a forma como a gente se relaciona com as pessoas no trabalho, enfim, ou vê a própria sociedade, a nossa cidade e tal, a gente geralmente não gosta do que vê, né? A gente tem resultados muito ruins de violência, de segregação, né? Racismo, pobreza, exclusão, vários tipos de violência, na verdade, né? Não só assaltos e tudo mais, mas vários tipos de violência doméstica, violência contra crianças, né? A poluição, que existem em vários níveis aí, né? Tanto de um papel jogado no chão, quanto a poluição das nossas águas, né? A qualidade da água que a gente bebe é muito ruim, né? Justamente por conta da poluição. Né? O aquecimento, as secas, né? Tudo isso são consequências das nossas ações, tanto individuais quanto em grupo, né? E no final das contas a gente está vivendo isso e a gente tem discutido como lidar com isso, como solucionar esses problemas, mas ainda assim, mesmo, sei lá, desde a década de 80, a questão ecológica, por exemplo, né, 70, a questão ecológica foi criando força, mas ainda assim a gente não conseguiu chegar, pelo menos aqui no Brasil, né, em soluções. Claro que existem forças, né, contrárias, vamos dizer assim, né? Tem toda uma indústria que ganha dinheiro destruindo a natureza, mas essas indústrias geram produtos para a gente, né? Que a gente vai lá e compra e nem questiona isso, né? Então acaba virando um ciclo interminável. E a teoria U, ela, com as suas ferramentas e formas de olhar, nos ajuda a entender um pouco, pelo menos através de diferentes pontos de vista, tudo isso que acontece, que a gente gera como consequência, né, no mundo. Para a partir de então, ver como é que a gente pode mudar, né? Ao invés de brigar com o sistema, a gente olha para ele, entende, vê o que precisa surgir, o que a gente precisa deixar de lado e focar no que, daí a gente passa a focar no que está querendo surgir, né, como solução para mudar, né, o sistema. E daí hoje eu vou abordar uma questão muito específica, né, porque se a gente olha só para o campo da ação, né, parece ser muito fácil. Mas, por exemplo, eu reciclo, né? Eu reciclo, eu separo meu lixo, né? Eu contribuo para a preservação ambiental. Enfim, a gente pode olhar individualmente várias ações que a gente realiza e que fala, poxa, mas eu não contribuo para isso no mundo, né? Só que a teoria U vai mostrar pra gente que a nossa ação, ela surge de um lugar mais profundo,
que eles vão chamar de fonte, né? E é essa fonte que gera a nossa estrutura, que gera as nossas estruturas de pensamento, as nossas emoções, e a partir daí geram as ações. Então, para mim, diz muito sobre de boas intenções o inferno tá cheio, né? Assim, para mim se relaciona muito a isso. Porque não basta ter uma boa intenção, tem que entender de onde surge a minha ação, né? Se ela surge de um lugar de alegria, né, de compartilhamento, ou se ela surge de um lugar de dor, de julgamento, de negação, né? Então, o tema de hoje, que é as jornadas de criação e as jornadas de destruição, na teoria U, eles fazem 2 desenhos, né? O U, que é a jornada de criação, e o U invertido, que é a jornada de destruição. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 2 processos, e daí a gente elabora mais. A parte de baixo que é a estrutura de criação. A gente vai sempre partir do mesmo lugar, né? Tanto para baixo quanto para cima, que é o lugar comum que a gente tá e que a gente vive repetindo, né? As nossas ações, que eles chamam de downloading, que é o nosso cotidiano, né? A gente tá ali só repetindo a ação. Se a gente quer passar a agir de uma forma criativa, né? O primeiro passo é a gente passar a olhar com curiosidade para o nosso redor, para aquele sistema, enfim, para o lugar onde a gente vive, para o nosso trabalho, para as pessoas ao nosso redor, né? Despertar a nossa curiosidade sobre aquilo que nos rodeia. A partir de se abrir para isso, né, que eles chamam de mente aberta, né, eu abro a minha mente, olho com curiosidade. O segundo passo é o sentir, né, que é um aprofundamento desse ver, dessa curiosidade, que é, tudo bem, agora eu já vi, já estou curiosa, já passei do estar curiosa sobre alguém ou sobre um sistema. Então agora, a partir do sentir, quando eu abro o meu sentir, abro o meu coração, eu me disponibilizo a olhar através dos olhos daquela pessoa ou daquelas pessoas. E aí eles trazem um conceito um pouco diferente de empatia, né? Porque empatia a gente pensa assim, você sentir o que o outro está sentindo. Aqui eles definem mais como o olhar para aquilo que é, né, para aquela situação, para a pessoa, através dos olhos dela e não através dos seus olhos. Então não é eu associar o meu sentimento ao sentimento do outro, mas é realmente eu me abrir para uma visão que pode ser completamente diferente da minha, né? Que está num outro campo, né? Assim, poxa, então como é que é ver o mundo através dessa outra lente, através dessa outra forma de pensar, né? Isso amplia demais o seu campo de visão, né? E daí te leva a uma camada mais profunda do U, que é o que eles chamam de presencing, que é a presença, o estar presente e ao mesmo tempo sentir, né? Conjugar esses 2 lugares, porque quando você se aprofunda nisso, você se abre para perceber o que em você precisa, vamos dizer, morrer, né? Ou precisa ir embora, para que o novo, para que aquilo que está querendo surgir venha. Porque você já abriu o seu campo de visão, né? De tal maneira que você já conseguiu perceber que aquilo que você está observando é muito maior do que você imaginava ou da forma como você entendia que era, né? E muitas vezes, quando a gente chega nessa base do U, a gente percebe todas as nossas limitações de pensamento, crença, estrutura, né? Valores até, né? E que daí a gente percebe, poxa, todos esses valores, tudo isso que eu pensava estava contribuindo para aquilo que eu não queria, né? Então eu preciso abrir mão disso. E quando eu abro mão disso, eu ainda não tenho nada. Eu preciso simplesmente aceitar esse vazio. Não substituir, mas aceitar um vazio. Porque se eu descanso nesse lugar de vazio,
o que precisa vir de novo, né, de percepções novas, de ideias, enfim, vai surgir. E surge mesmo. E a partir do momento que essas ideias surgem, o ideal é eu já colocar no mundo, sabe? Tive uma ideia sobre como lidar com uma pessoa ou sobre um problema que eu vivo no trabalho e tal. Surgiu uma ideia nova depois de fazer todo esse mergulho, né, no U, eu vou lá e testo essa ideia, faço ela existir no mundo, transformo ela em ação. E daí eu realizo e recebo feedback, eu realizo e recebo feedback. E esse feedback são das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, se eu mudei a minha forma, se eu me abrir para perceber uma pessoa de maneira diferente, eu vou interagir com ela e daí vou ver como é que ela reage à minha interação. Isso já é um feedback. E daí isso vai me incentivar ou a agir mais daquela maneira ou a testar outras maneiras de agir com ela e ela vai me dando feedback. Até que isso se transforma numa nova relação, né? Porque você já está aberto ao diálogo, você já está aberto a se perceber nessa interação, né? De ação e de recebimento, de agir e de receber, agir e receber. Isso vira um diálogo, né? E muda. No final das contas, isso acaba criando novas possibilidades, novas realidades, na verdade, né? Então, esse é o caminho de criação. Ao contrário, do outro lado do U, a gente parte desse mesmo lugar de downloading, só que a gente vai na direção inversa, oposta. E começa com a negação, né? Então, estou aqui no meu normal, vou para a negação. Essa negação, eu associo muito ao que eu postei do Shriyama Bhagavan sobre os jogos do ego, né? Quer dizer, esse processo todo, eu associo muito com o que o Shriyama Bhagavan fala sobre os jogos do ego. Então, quando eu estou no processo de negação, eu estou no meu lugar de ignorância, né? Com a minha mente fechada. Então, o que eu sei é o que é o certo, né? A forma que eu penso é o melhor, né? E muitas vezes, quando a gente está nesse lugar, a gente tenta dominar os outros, né? Uma relação de dominação, porque eu sei o que é o melhor. Então, vou fazer do meu jeito, porque eu sei que isso é o melhor e eu não estou olhando para o outro, eu não estou aberta a perceber como isso afeta a outra pessoa ou não, né? Porque eu estou muito segura de mim mesma, de que isso, a forma que eu penso e ajo é o melhor, né? Isso leva para uma negação do sentimento, né? Para uma insensibilidade, né? Porque como eu não estou vendo outra pessoa e eu não estou vendo como ela recebe a minha ação, eu estou com o meu coração fechado, né? Então, na verdade, eu ou não me importo, ou eu não vejo, ou eu não dou crédito para a forma como ela tá recebendo a minha ação, porque eu estou certa, eu sei que o que eu faço é o melhor, né? E daí a gente começa a entrar num processo de embate, né? Do que eu estou certa e você está errada. Até para sustentar, né? Essa base, vamos dizer assim, né? Que essa base da dominação, né? Que eu estou aqui dentro da minha estrutura mental e estou sustentando ela como uma grande verdade do mundo, né? Então a gente acaba entrando em embates e isso vai gerando ódio, né? Raiva entre as pessoas, brigas, enfim, vários tipos de conflito, né? Desentendimentos e tudo mais. A tal ponto que se a gente continuar nessa espiral, a gente vai chegar à desconexão, que é o topo desse U invertido, né? Que é o processo de destruição. Quando eu chego na desconexão, eu já estou totalmente fechada para outra pessoa. Isso já vira um ódio, já vira eu contra eles, né? A gente passa a enxergar o outro como inimigo. E quando eu faço isso, eu estou num estágio de acusar a pessoa, né? Então, os outros são culpados. Sempre vai ter alguém culpado, né? E quando eu culpo alguém, eu estabeleço ela, a princípio, como meu inimigo. Isso tem vários graus, né? Assim, de inimizades, né? Mas se eu continuo alimentando esse tipo de sentimento, de raiva,
né? Eu passo a olhar como aquela pessoa, aquela estrutura, aquela instituição agem sempre de uma maneira muito negativa, né? E isso vai se aprofundando. E daí gera o que eles chamam de muros de acusação, né? E daí já se estabeleceu mesmo as oposições, né? E a partir disso é muito mais fácil gerar a violência, chegar à violência física, né? Que é o processo de destruição. A gente, como acho que vocês, né, percebem que a gente transita muito entre esses dois lugares. Eles não são, eles são autoexcludentes, mas ao mesmo tempo eles acontecem ao mesmo tempo, né? A gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E muitas vezes eu acho até que a gente está muito mais transitando a jornada de destruição do que a jornada de criação, né? E por isso, né, que a gente acaba vivendo no mundo que a gente vive. Porque a violência ela não precisa ser uma violência física, né? Eu não preciso chegar ao ponto de bater numa pessoa para estar transitando essa parte superior do, né? Eu posso xingar, né? Posso chegar ao ponto de xingar, de desrespeitar alguém. E isso é muito comum, né? Assim, quantas vezes a gente entra em conflito com as pessoas e alguém faz alguma coisa pra gente, né? E ao invés de eu olhar para aquilo, para aquela ação, com um olhar de curiosidade, que seria o primeiro estágio, né, do processo de criação, eu já olho com julgamento, né? Já vou para o estágio de que eu estou certa, a outra pessoa está errada. Se eu olhar com um olhar de curiosidade, eu posso me abrir e olhar assim, poxa, mas por que você está fazendo isso comigo? Por que você disse isso? Por que você agiu assim? Né? E daí se abrir para algum tipo de diálogo e de troca. E mesmo socialmente, não só nas interações interpessoais, né? A gente pode olhar para as estruturas, para as políticas e tudo mais e pensar, poxa, o que leva essa pessoa a tomar esse tipo de atitude, né? Será que eu me sinto no direito, na liberdade de ir lá e abordar essa pessoa e perguntar sobre isso, dialogar sobre isso? Será que eu me abro para ouvir as pessoas de partidos que eu não gosto? Será que eu me abro para ouvir pessoas que têm conceitos diferentes do meu? Né? Cada vez mais hoje isso está ficando mais difícil, né? Tanta polarização, é vacina, é lockdown, é política, enfim, a gente está vivendo os extremos opostos e o quanto a gente está se abrindo para olhar de forma curiosa, né, para essas pessoas que são diferentes e pensam diferentes da gente, né? Porque tem o invertido, né, que é a jornada de destruição e a jornada de criação, mas aqui existe uma interface entre elas. Então estamos todos aqui, isso nos une, essa interface nos une, né? Então como é que a gente pode se aproximar disso, né? Dentro das nossas instituições, das relações de trabalho e tudo mais, né? Então eu convido vocês a pensarem um pouco sobre em quais circunstâncias vocês se veem agindo nessa jornada de destruição, de desconexão. E em quais circunstâncias vocês se veem agindo na jornada de criação, né? Que é através da presença e da curiosidade. Eu posso dizer assim que eu me vejo muito no lugar na jornada de destruição, quando eu tô com a minha Thalita ativista on, assim, sabe? Quando ela tá ligada, né? E daí eu olho para a realidade e falo, nossa, isso daqui não dá para ser assim, isso é um absurdo, como é que pode? Quando eu vejo a estrutura socioeconômica, sabe? Quando eu vejo que os bancos ganham muito, continuam ganhando, e milhares de pessoas na miséria, isso vai me gerando uma desconexão muito grande, né? E uma vontade de mudar, mas não de mudar a partir de um lugar de bem-estar, mas de mudar a partir de um lugar de raiva mesmo, sabe? De revolta, né? E eu me vejo na jornada
de criação quando eu estou oferecendo escuta empática, né, para as pessoas, quando eu estou facilitando. E eu percebo o quanto isso é muito mais gostoso, porque quando a gente está interagindo com as pessoas a partir desse lugar de curiosidade, de coração aberto, sem expectativas, né? Se percebendo nesse processo de troca e diálogo e tal, como isso é nutritivo, sabe? Assim, é muito nutritivo, porque mesmo com a outra pessoa agindo de uma maneira completamente diferente de você, né? Vou contar um caso aqui. Eu estava fazendo uma facilitação de teoria U e tem um processo que eu ainda não cheguei a publicar, que é o mapa 4D. E as pessoas interagem fisicamente, elas assumem papéis, né? Dentro, a gente escolhe um sistema e nesse sistema tem papéis, né? Pode ser assim, o chefe, os trabalhadores, o RH, enfim. Pode ser o lugar do cafezinho, né? São vários papéis. Podem ser pessoas ou lugares, sentimentos, enfim. Não tem essa definição. E numa dinâmica dessa, uma moça estava fazendo um papel. E ela era super racional. E é uma dinâmica que precisa que você abra mão um pouco do racional e deixe o corpo falar mais, né? Mas ela não conseguia, gente. Ela não conseguia. E ela estava tão racional que a casa dela, quando ela ia começar a participar da atividade, a casa dela virou assim, tocaram o interfone várias vezes e o marido passava pela sala e falava com ela, daí ela não conseguia assumir o papel, sabe? E ela ficava lá naquele conflito interno, tipo, para onde eu olho? Será que eu me concentro aqui? Será que eu respondo ele? Será que eu atendo o interfone? Será que eu abro a porta? Assim, foi o caos, né? Vamos dizer. Mas quando você está nesse estado de receptividade, que é o estado de criação, né, que é essa jornada de criação, tudo bem, sabe? Tudo tá bem, tá tudo tranquilo, né? Então, mesmo com tudo isso, o exercício, assim, a gente parou, respirou, né? Eu parei um pouco o exercício, falei para ela, vai dar conta do que você precisa dar. Daí ela voltou, a gente respirou, fez, né, um exercício para ela voltar aqui para estar presente, né, para o exercício. Daí ela entrou no exercício, a gente fez e no final das contas deu tudo certo. E inclusive o caos da casa dela disse muito sobre todo o processo que a gente estava vivendo ali. Aquilo também era informação sobre o sistema que a gente estava olhando, né, que a gente estava se debruçando sobre ele. Então, quando a gente está num processo de receptividade, tudo contribui. Tudo, mesmo que a gente ache que é o caos, que é alguma coisa que está atrapalhando, não está. Ele está ali a serviço, vamos dizer assim. Né? Tudo que acontece está ajudando a gente a ter um entendimento melhor sobre aquilo que a gente está olhando, pesquisando, se abrindo para conhecer, né? Agora, quando a gente está numa jornada, se eu tivesse, por exemplo, né, nessa facilitação, se eu tivesse fechada, né, se eu tivesse muito presa na forma como eu acho que o exercício tem que ser, na hora que aquele caos aconteceu, na hora que eu vi que ela não estava saindo do racional, eu provavelmente agiria com ela de uma maneira agressiva, né? Agressiva, ou eu tiraria ela do exercício, né? Então excluiria ela de uma atividade, não, quer dizer, tiraria dela a possibilidade de aprender com aquilo também, né? De se observar, enfim, né? Porque a teoria U é sobre isso, o sistema observar a si mesmo, só que para o sistema se observar, todas as partes componentes dele precisam se ver também, né? Olhar para si mesmas dentro do sistema e olhar para o sistema como um todo. E eu estaria tirando isso dela. Então isso não estaria contribuindo nem para o trabalho que eu estava exercendo naquele momento, né? E provavelmente geraria consequências, né? De ela se sentir excluída, chateada, enfim, né? E muitas possibilidades aí.
né? E eu acabar exercendo um controle que não caberia ali naquele momento, né? Então é um processo, né? Assim, é um diálogo. E então eu convido vocês a se perceberem nesse processo. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade, né? Sobre se veio alguma reflexão sobre isso. Quando vocês se veem nesse processo de destruição e quando vocês se veem no processo de criação. Lembrando que o processo de destruição é aquele que a gente se fecha para o outro, né? Que a gente acha que se fecha dentro de nós mesmos, né? Dentro dos nossos próprios conceitos, das nossas próprias estruturas mentais e valores, e a gente deixa de ver o outro, de reconhecer os sentimentos do outro, de reconhecer a forma como ele interage com o mundo, né? E ver valor nisso. A gente deixa de ver valor nisso, né? E daí a gente se desconecta completamente dele. Se desconectando das pessoas, a gente não consegue perceber como somos mutuamente afetados, né? E isso é um processo de violência por si só, né? Oi, tá. Boa noite a todas as pessoas. Eu sei que várias pessoas chegaram um pouco depois, eu não sei se pegaram a explicação sobre essas duas jornadas. Mas enfim, então só para finalizar, na jornada de criação a gente começa com a curiosidade. Da curiosidade a gente se aprofunda e vai para um coração aberto, que é um estado de empatia, que se abre para ver o mundo através dos olhos das outras pessoas. A partir desse lugar a gente se abre para a receptividade e para deixar ir aquilo que a gente percebe que não está mais servindo, né, que não serve mais para o que a gente quer criar, e deixa surgir o novo. Vou dar um exemplo sobre um processo de trabalho. Eu estava falando muito de como trazer isso para o lado pessoal, né? Mas para um processo de trabalho, por exemplo. Se você trabalha com uma equipe, numa instituição, enfim, né? E vocês estão com algum problema. Qualquer problema que seja. Geralmente a gente lida com problema como? Muitas vezes é criando regra, né? Tipo, porque isso daqui deu errado, então a gente tem que criar uma regra para controlar, para que isso não aconteça mais. Então, e as regras geralmente geram punições, né? E as punições para mim é o grau máximo de desconexão, assim, né? Que para mim é o grau máximo do U invertido, né? Tipo, alguém querendo impor alguma coisa para o outro sem entender o porquê que as pessoas não estão conseguindo realizar aquela tarefa, né? Ou realizar tão bem, enfim, né? Então eu tenho um problema. Se eu quero resolver esse problema a partir de um lugar de criação, né, de uma solução eficaz, eficiente e criativa, eu vou me abrir para a curiosidade. Então vou abrir a minha cabeça e vou olhar para isso e vou falar, por que é que isso está acontecendo? Que problema é esse? Isso é realmente um problema ou simplesmente isso não é igual ao que eu quero que seja, né? Tipo, porque eu quero que isso esteja perfeito nos mínimos detalhes. Se o processo não está perfeito nos mínimos detalhes, mas está bom
se ele é útil, se ele está sendo possível usá-lo, né, cumprindo a sua finalidade, então a sua exigência não é necessariamente um problema, né? É uma exigência. Agora, se aquilo não está servindo ao propósito, então daí vira um problema, né? Então tá, por que isso não está servindo ao propósito? Começo com essa curiosidade. A partir dessa curiosidade, eu vou, o que eles chamam as bordas do sistema, e vou passar a dialogar com todas as pessoas que trabalham dentro dessa atividade que eu estou chamando como um problema, né? E vou conversar com elas. Vou me perguntar para elas, vocês veem isso como um problema? Eu estou percebendo que isso está acontecendo. Percebi que isso está acontecendo. O que você acha sobre isso? Por que você acha que isso acontece? Tem alguma coisa que atrapalha você para realizar essa tarefa? Né? Então, a partir da curiosidade, você vai investigando com aquelas pessoas ou com a pessoa que realiza aquele trabalho o porquê que isso acontece, de onde vem essa consequência. E não só em termos práticos, né, de como ela faz as coisas, mas também o que para você é reconhecimento, né? Como você se sente, o que faz você se sentir valorizado, o que eu posso fazer para melhorar, para te apoiar no seu trabalho. Enfim, são várias questões que te ajudam a abrir o seu campo de visão sobre aquilo que você está chamando de problema, né? E isso também te traz informações sobre o que está gerando esse problema, né? E o ideal é que você investigue isso de vários ângulos possíveis. Então, que você suspenda todas as suas ideias pré-concebidas sobre aquilo, para que você fique ainda mais curioso e consiga ir mais longe nessa investigação, né? Aí, se você conseguindo fazer isso, que é a parte do ver, né? Descendo o U, você está vendo o sistema a partir de vários pontos de vista, que não são seus. E aí você se abre para a possibilidade de enxergar aquele problema, não pela maneira como você via antes, mas pela maneira como as outras pessoas veem. E daí, você conseguindo acessar esse lugar, né? Abrir o seu coração para entender como essas pessoas veem aquilo que você está chamando de problema, você volta para aquilo que você pensava antes, para suas estruturas mentais, e percebe o que você precisa mudar dentro de você, de olhar, de atitude, tudo mais, de práticas, regras dentro do trabalho e tal. E se abre. Então, tudo bem, deixa tudo isso embora, porque eu tô vendo que isso não serve, né? Isso muitas vezes até ajuda a criar esse problema, tá? Mas e agora? O que é que soluciona, né? Então eu fico, respiro, solto, vou fazer outra coisa, vou mudar a energia, vou deixar isso decantar dentro de mim. E em algum momento a ideia vai surgir. 1, 2, 3 ideias. Se você estiver fazendo isso em equipe, é muito melhor, porque daí várias pessoas vão ter várias ideias diferentes, né? E vocês podem testar todas as ideias, até o melhor que seja, né? Pode agrupar ideias parecidas e fazer projetos, né? Testando soluções. E a partir do momento que você tem a ideia, você já testa ela como uma possível solução para aquilo. Testei, qual foi o resultado que deu? Gerou mudança? Gerou algum tipo de solução? A que nível gerou uma solução? E daí você vai analisando, você age, observa. Age e observa. E esse observar não é só olhar e analisar as consequências, é também conversar com as pessoas. E aí? Né? Como é que está o seu trabalho agora? Né? Como é que está para você realizar aquela tarefa agora? Isso ajudou? Isso atrapalhou? Atrapalhou aonde? Ajudou aonde? Né? Então você faz o tempo inteiro, você está fazendo esse ciclo. Daí você age, né? Criando uma solução. Daí você volta para o U, né? Conversando com as pessoas, olhando, né? De diferentes maneiras para aquela ação. E daí você melhora ela.
age de novo, pergunta de novo. Você está sempre testando as suas soluções dentro daquele sistema, testando e recebendo feedback, testando e recebendo feedback. E conforme você vai fazendo isso, a solução vai se aprimorando até que ela vira uma solução de fato, né? Assim, até que ela se constitui ali, deixa de ser um teste e passa a ser uma prática que naquele momento é a melhor prática possível para aquele problema, né? Que inicialmente foi entendido como um problema, né? Então, assim, é muito mais eficiente fazer isso porque você envolve as pessoas e é realmente eficaz justamente por todos estarem envolvidos. Todas as pessoas que têm relações diretas e às vezes até as pessoas que têm relações indiretas com o problema estão envolvidos em criar a solução. Estão envolvidos, talvez, porque você foi lá e ouviu o que elas tinham para dizer e levou isso em consideração e tudo mais, ou porque elas estão dentro do time mesmo, do grupo que está pensando e está vivenciando isso, e as ideias estão surgindo deles também, né? E eles também estão partindo para ação. As duas coisas cabem, as duas coisas trazem soluções, trazem ideias, enfim, resultados muito bons, né? Então, vale muito a pena, né? Porque todos são integrados, ninguém fica de fora, ninguém é excluído, então não gera resistência dentro do sistema, né? E as coisas fluem da melhor maneira possível, né? Então eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma maneira, né? Qualquer dúvida pode comentar aqui ou mandar um direct, enfim, porque as dúvidas, os comentários também ajudam a criar mais conteúdos, enfim, tornar as explicações mais claras, né? E torço para que todos se apaixonem pela teoria U da mesma maneira que eu me apaixonei. Destruir os mitos para gerar vínculos. Isso aí. Destruir os mitos para gerar vínculos. Muito bom. Muito bom. Quantos mitos a gente não carrega, não? Quantos mitos. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes. Espero vê-los novamente. Um abraço.